Amém? Os adolescentes, fiquem com a anteninha ligada, jovem, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer: Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo. Partiram para Balaã de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no altério de Uzá, Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no altério Aió, e adiante da arca, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e a segundo, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus os feriu ali por essa irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Descontou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar para a casa de Obed-Edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed, o Geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Amém? Possa tomar os seus assentos. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe. Nessa noite eu quero meditar sobre essa palavra 2 Samuel capítulo 6. Essa palavra ela fala muito comigo. E a palavra que o Senhor me deu foi confirmada sobre a presença que foi lido lá em Atos, que nos últimos dias a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, viria. E nessa noite eu quero falar sobre essa palavra. Aqui a gente, versículo 1, a gente vê uma situação onde aqui a palavra se tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, um número de 30.000. E essa palavra, meu amado, a gente vê no versículo 1, que Davi ela juntou, vamos dizer, uma igreja de 30.000 membros. A quantidade de pessoas que Davi ajuntou para ir buscar a presença e buscar a arca do Senhor. O interessante é que a gente não vai ver Davi aqui nesse capítulo falando assim: e Davi consultou o Senhor. Ele não consultou o Senhor para ir buscar a presença. Davi ele consultou uma grande multidão. Ele reuniu uma grande multidão de 30.000. E a palavra vai dizer que Davi ali reunindo a palavra do Senhor, vai dizer no versículo 2: e depois se com todo o povo que tinha consigo partiu para Balaã de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Meu irmão, a palavra do Senhor vai falar que Davi como rei, Davi como um homem que ele tinha grande conhecimento. Aqui Davi, ele reuniu para ir buscar a presença do Senhor. Não é buscar qualquer presença, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Você não sai da
aqui essa noite reunir para buscar o Senhor de qualquer maneira. E Davi, ele reuniu esses 30 mil. E ele foi atrás de uma presença que já fazia muito tempo que já não estava com o povo de Israel. Davi, há muito tempo essa presença não estava com o seu povo. Mas Davi, ele reuniu esse povo e foi buscar a presença. Mas você vai entender a mensagem nessa noite, onde a palavra do Senhor vai dizer. Você leia, quando eu leio para você entender a palavra do Senhor, no versículo 3, onde a palavra diz: puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Obed, de Abinadab, que estava no altério. Uzai, ó filho de Abinadab, guiava o carro novo. No versículo 3, a gente vamos perceber o erro de Davi. No versículo 3 você vai entender que Davi, ele errou. Porque para Davi buscar a presença nessa noite, você entenda, Davi reuniu uma multidão. Davi não consultou a Deus. Davi reuniu uma multidão e ele tomou a decisão de buscar a presença. Mas pastor, por que o Senhor fala que Davi errou? A palavra do Senhor vai nos falar, 1 Crônicas 15, versículo 15. Olha o que a palavra do Senhor fala: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Acho que você já entendeu porque Davi errou nessa noite. Deixa eu falar para você nessa noite. A maneira de você se movimentar não move o coração de Deus. A maneira de você louvar não move o coração de Deus. A maneira de você pregar não move o coração de Deus. Guarda isso que eu estou te falando, que você vai entender o porquê nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer que tinha uma forma de carregar a presença, de conduzir a presença. Mas Davi, como um conhecedor, ele preparou, foi um carro de boi novo. Mas a palavra diz que a arca era conduzida da forma que vai falar em 1 Crônicas 15, 15. E a palavra do Senhor vai dizer que quando era para conduzir a arca, quem já viu a réplica da arca? Quem aqui já viu? Levante a mão. A gente sabe como era para conduzir. A palavra fala que eram pessoas específicas que levavam 4 homens, levavam aquela arca à presença do Senhor. Ela era conduzida, mas pelo certo motivo a palavra vai dizer que Davi, ele reuniu 30 mil homens, ele reuniu aquela multidão, ele pegou o carro conforme não sei quem, mas eu vou te falar nessa noite. Davi, ele não deu ouvido à palavra de Deus. Davi, como líder, ele não foi por aquilo que a palavra de Deus mandava. Sabe quem Davi imitou? Eu vou falar para você lá em 2 Samuel. 2 Samuel 6. 1 Samuel 6. 1 Samuel 6, versículo 7. Olha quem Davi imitou para conduzir a presença. A palavra vai dizer: agora pois, faz aí um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, os seus bezerros, e leva-as para casa. Aqui está falando dos filisteus, que os filisteus, para tirar a presença do Senhor da sua terra, os filisteus mandou preparar um carro para levar a presença para fora das suas terras. Olha como é que é as coisas. A
Aqui eu vou abrir um parênteses para mim e para a sua vida. Nós não podemos imitar o mundo para servir a Cristo. Nós não podemos imitar aqueles que estão fora de Cristo. Nós não podemos imitar o mundo. Porque a palavra vai dizer que quem conduziu a presença no carro de boi foi os filisteus. Você lê na sua casa para você meditar sobre essa palavra. 1 Samuel 6, até o capítulo é o mesmo. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele cometeu esse erro. Você vai ver o porquê Davi cometeu esse erro. A presença era para ser levada, era sobre o homem era para conduzir a presença, não era para colocar sobre um carro de boi. Não brinque com a presença, meu amado. A presença é algo muito sério. Adolescente, a presença é algo muito sério. Jovem, a presença é algo muito sério. Adolescente, jovem, adulto, você pastor, você obreiro, a presença é algo muito sério. Não brinque com a presença de Deus. Não brinque com algo que é muito sério. Não é só vir na frente e louvar um hino. Não é só vir na frente e pregar uma palavra. Não é só vir na frente e ter uma oportunidade. Não é isso. É algo muito sério. Aleluia. Eu falo para meus filhos, não é apenas mais um hino, não é apenas mais uma oportunidade na igreja. Não se resume em mais uma oportunidade. A coisa é séria. E a palavra do Senhor continua. No versículo 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no altério adiante da arca. Deixa eu te falar algo. Essa arca, ela estava há 20 anos na casa desse homem. Essa arca, essa presença estava há 20 anos. 1 Samuel 7, versículo 2 vai dizer que a presença estava na casa desse homem, na casa de Abinadab, há 20 anos. Há 20 anos e nada aconteceu naquela casa, nada houve. Ei, deixa eu falar para você, a presença, ela tem o poder de impactar e mudar a sua vida. A presença, ela tem o poder de mudar o cenário na sua casa. A presença tem o poder de mudar a sua história, mudar a história. A presença tem o poder, mas não brinque com a presença. A palavra do Senhor, versículo 5. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de pau, de faia, de harpa, com saltérios, com tamborins, com pandeiro e com símbolos. Deixa eu te falar algo importantíssimo nessa noite, nessa palavra. Se Davi estava conduzindo a presença errada, se Davi estava conduzindo de uma forma errada, por que a multidão estava se alegrando? Se Davi estava fazendo de uma maneira errada, por que Davi estava se alegrando? Deus, ele não se move com movimento. Você não vai mexer o coração de Deus com movimento. Por isso que eu falei nessa noite, Deus podia o coração de Deus podia se alegrar com esse movimento. Nem todo movimento Deus se agrada. Jesus. Nem todo movimento Deus está no meio. Imagina você nessa noite, pare para meditar. Todos nós louvando aqui junto, é algo tremendo, é ou não é? Imagina 30 mil homens num poeirão louvando a Deus e tocando na presença do Senhor. Imagine você nessa noite, mas de uma maneira errada, mas de uma maneira que não agradou a Deus. A minha preocupação, meu louvor tem agradado a Deus, a minha busca tem agradado a Deus. Nós temos essa preocupação se estamos agradando a Deus. Adolescente entende o que é agradar. Quando eles fazem algo que desagrada o pai, eles sabem. Então nós sabemos o quanto a gente faz algo que agrada ou não agrada.
Essa palavra ela fala comigo. Eu estou agradando a Deus, meu louvor está agradando a Deus. Quando eu prego, eu estou agradando a Deus. Quando eu estou aqui, eu estou agradando a Deus. Ah, Jesus, aleluia. Davi, ele estava como se diz, no movimento ali, como se diz, um movimento santo. O povo estava caindo, o povo estava louvando, o povo estava no movimento. Mas olha o que a palavra vai dizer no versículo 6. Quando chegaram a ele de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Mas estava tendo um movimento. Mas eles estavam louvando, a multidão louvando, o chão estava tremendo. Mas a palavra diz, olha, mas por causa da irreverência, aquele homem perdeu a sua vida. Não brinque com a presença, porque a presença é algo sério. Aqui nós vamos ver Abinadab perdendo um filho. Nós vamos ver um homem que teve a presença na sua casa por 20 anos, mas por causa da irreverência o seu filho morreu. Aqui nós vamos ver uma liderança, Davi, que reuniu uma multidão. Uma liderança perdeu um dos seus por causa da irreverência. Palavra dura, mas é uma palavra necessária. Verdade, Jesus, aleluia. E nós temos que ter reverência na presença do Senhor. Não é mais um culto, não é apenas mais um culto de domingo. Cadê minha Bíblia? Cadê? Pega a minha Bíblia. Quem viu minha Bíblia? Não é mais um culto. Não é apenas mais um culto. Não é apenas mais uma busca. Deus não se agrada. Deus não se agrada de movimento sem reverência. Deus quer reverência. Deus não quer uma busca sem irreverência. Buscar Deus não é como buscar o mundo, não. Buscar Deus tem que ter reverência. E aqui a gente vê algo tremendo, que aqui a gente vê esse homem perde a sua vida. Mas por que esse homem perde a sua vida? Esse homem perde a sua vida porque ele não teve reverência naquilo que ele estava levando, ele estava conduzindo. Nós estamos vivendo dias onde é muito movimento e nada de reverência. Nós estamos vivendo dias onde a reverência tem acabado. Nós temos que ter tempo para buscar o Senhor, igreja. Nós temos que ter tempo para buscar o Senhor. Não é de todo jeito. Davi, ele preparou um carro bonito. Davi, ele preparou uma multidão. Mas multidão não vai mexer o coração de Deus. Multidão não vai mexer. O que mexe o coração de Deus é obedecer a sua palavra. É isso que agrada a Deus. É isso que mexe o coração de Deus. É isso. Porque ali para Deus só foi barulho. Para Deus só foi um movimento. Mais um movimento. Deus não quer mais um movimento. Deus não quer mais um movimento. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Deus não quer mais um movimento. Deus poderoso, aleluia. Deus quer reverência lá da sua casa para cá, daqui para lá onde nós estivermos. Oh, glória a Deus, aleluia. Se hoje à noite Deus só fosse te dar aquilo que você procura por Ele em oração, e se Ele fosse tirar aquilo que você não procura, você tem procurado o Senhor? De 24 horas tu tem dado todo dia 10 minutos para o Senhor? De 24 horas o que você tem acrescentado para o Senhor? O que você tem orado na presença do Senhor? Davi estava quanto tempo a presença fora do seu povo? Nós podemos brincar o tempo todinho,
Mas naquele grande dia o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque ele nunca abandonou a sua iniquidade, nunca parou de brincar, nunca parou de mentir, nunca nunca teve reverência na minha presença. Roupa bonita, moda bonita, gente, não agrada a Deus. O que agrada a Deus é obediência, é uma procura constante na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor continua falando, igreja, para mim e para ti. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Deixa eu te falar algo nessa noite. Não quero fazer como Davi temeu o Senhor depois que tudo acontecer, não, irmão. Não queira se arrepender depois. Não faça isso não, porque é muito alto o preço. Davi, ele sabia, porque Davi, ele teve que passar tudo, para depois a palavra dizer que Davi temeu o Senhor. Foi preciso perder uma vida, foi preciso acontecer uma tragédia para Davi temer o Senhor. Não brinque, o preço é muito alto brincar com a presença de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ali Davi, ele temeu de levar a presença para a casa dele. Mas por que Davi temeu? Porque Davi estava errado. Porque Davi ficou com medo. Davi ficou com medo de conduzir a presença até a casa dele. Você está com sua Bíblia aberta? Vou continuar a mensagem para você entender. Eu falei, fique com a Bíblia aberta. O que a palavra do Senhor vai dizer? No versículo 10: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas veio levar para a casa de Obed-edom, geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Obed-edom, homem de Deus, meu irmão. Porque o homem de Deus não tem medo da presença, ele recebe a presença na sua casa. Davi, como o Lírio falou, não leva para minha casa. Obed-edom abriu as portas da casa dele. A presença entrou e fez algo diferente na casa de Obed-edom. Aquilo que não foi feito na casa de Abinadab, na casa de Obed-edom, aconteceu. Sabe por quê? Porque quando você leva a presença a sério para a sua casa, meu irmão, ei, coisas boas acontecem. Glória a Deus, aleluia. Quando você leva a presença para a sua casa com sinceridade, a presença bota as coisas no lugar, irmão. E a palavra continua, no versículo 12 vai dizer, ó, então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da casa de Deus, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois, carneiros, cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombeta. Aleluia. Aqui você entendeu? Passou 3 meses para Davi voltar a buscar a presença para a sua casa. Davi colocou em ordem, mas Davi não cometeu erro novamente. Davi, ele voltou e buscou a presença quando ele viu que a casa daquele homem foi abençoada. Agora eu vou te falar. Agora Davi fez certo. Davi dançou na presença do Senhor. Davi se alegrou na presença do Senhor. Deus não é contra movimento, Deus é contra irreverência. Verdade, Deus. Deus não é contra, Deus quer reverência na presença dEle.
Deus quer reverência na presença dele, porque agora Davi ele fez certo. Davi passou 3 meses e foi atrás. Meu irmão, em nome de Jesus, se nessa noite você está como Davi, volte a buscar a presença com sinceridade da forma correta. Se você hoje, eu não sei quanto tempo, você tem brincado de buscar a presença, eu falo para ti, pare de brincar. Pare de brincar de ser cristão. Porque a palavra do Senhor vai dizer que tem pecado que logo vem à tona, mas tem outros que vêm depois, mas vem à tona. Vem à tona. Se preocupe com a presença do Senhor. Se preocupe em buscar a presença do Senhor. Nós estamos vivendo uma geração de movimento, geração que gosta do movimento, mas reverência já não tem. Nós estamos vivendo uma geração que as festividades estão lotadas, mas a reverência não tem. O respeito acabou, o temor acabou. Mas eu falo para você nessa noite, procure a presença com respeito e com temor. Jesus, ele está voltando. O momento é chegado. E eu falo para ti, a palavra do Senhor vai dizer em Êxodo 33, versículo 15, aonde Moisés fala assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, daqui eu não irei. Então eu falo para ti, tem essa preocupação de andar com a presença. E a palavra do Senhor vai dizer, para finalizar nessa noite, Salmo 51, versículo 11, o mesmo Davi vai dizer assim: Senhor, não tire de mim a tua presença. Senhor, não tira de mim a tua presença. Então eu falo para você nessa noite, zele pela presença do Senhor sobre a sua vida. A diferença está na presença com obediência, com temor, com reverência. Jovem, adolescente, tenha reverência pela presença do Senhor. Você, adulto, jovem, criança, pastor, nós, tenha temor pela presença. Não brinque com a presença. A palavra vai falar sobre a casa adornada, que quando o inimigo volta, acha limpa, ele entra e faz a festa. Então nessa noite, essa é a palavra para o culto de adolescente, essa é a palavra para a minha, essa é a palavra para a sua vida. Glória a Deus, Zele aleluia. a presença do Senhor sobre a sua vida. Zele por essa presença dentro da sua casa, no seu casamento, na onde você estiver, porque é a presença quem faz a diferença. Amém? Que essa palavra entre no seu coração nessa noite. Que nós viemos daqui, eu falo para ti, chega em casa, medite nessa palavra.